Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo.
Shirai homon zai sho metsu konjin Yoribushi ni tarumade tamochitate matsuru homon no honzon homon no kaida homon jigyo hapon shogen jogyo shoden Honinge shuno namumyo Horenge kyo namumyo Horenge kyo namumyo Horenge kyo Nyorai metsugo gogo hyakosai shikanjin Honzon shoni wakui maho Jino shaba sekai wa sansai yohanare shiko Oide taru joju no jodonari hotoke sude ni kako ni mome Sezu mirai ni mosho zezu shokemo Tedo tai kore suna wachi koshin No sanzen gosoku sanju sekei Nari shakumon jushiho Nimada kore otoki tama wazu hokekyo No uchi ni oite moji mi juku no yue kako no homon No kanjin namumyo Horenge kyo no goji ni oite wa hotoke naomo Juyaku ato ni kore o fuzoku shitama wazu ikani iwan Yaso no ige o yatadaju sengai o meshte hapo Uto ite kore o fuzoku shitamo sono honzo No te itaraku honji no shabano ueni ho Toku ni koshitachu no myo horenge kyo no sayu Ni wa shakamu ni butsu taho butsu shakuso No kyo jiwa jogyo to no shibosatsu mo Jumiroku to wa shibosatsu no kei Toshite matsuzani koshisha Ketaho no daisho no shobosatsu abani No daiji ni shoshite unkaku gekei No miruga goto shijipo No shobutsu daiji no ue ni shosuru ashakubutsu shakudo Yotsuru ga yue nari kaku no gotoki no honzon Wazai se shiju yone Nikore nashi hachinen No aida ni motada happon Nikagiru honcho shamo Nichiren gosen Daiji dai hidai yo Hoshanamu myo horenge kyo Com respeito e veneração perante o grande Dharma Namumyo Horenge Kyo, oração da quintessência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão ao grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, renascimento do Jogyo Bosatsu na era Mapo, ao grande mestre Nichiryu Dai Shonin, corpo posterior de Nichiren e reestruturador da linha Homon do caminho primordial do Sutra Lotus, e ao grande mestre Nissen Shonin, fundador da Homon Butsurushu Dai Jidai Hidayon Rosha. Prestamos profunda gratidão ao segundo sumo pontífice Nichimon Shonin, terceiro Nichizui Shonin, quarto Nichikyo Shonin, a todos os sumo pontífices e ao padroeiro do budismo no Brasil, Ibaragi Nisui Shonin Hoan Shadogo. Oramos para que todos os seres entre os céus e os quatro mares regressem ao estado primordial Myoho, e que nessa era do quinto quingentésimo ano de regresso do Buda estado original, a expansão do budismo primordial Homon Butsurushu se faça incessantemente. Namu Myoho Renge Kyo. Perante ao Gozen, com respeito e veneração, celebramos o culto matinal do templo Butsuruji. Rogamos ao Gozen pelo progresso e expansão do templo Butsuruji, pela saúde plena, devoção na prática da fé e das atividades religiosas,
a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do culto de hoje. Com respeito e veneração, prestamos orações póstumas a todas as almas e aos antepassados do Templo Butsurugi, das famílias participantes do culto de hoje e a todos os falecidos do dia 11. Oramos o Nam-myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Rogamos pela ampla expansão, através do êxito da orientação compassiva Gozu Kosen Shakubuku Joju Toshu Hanen Homon Hapon Jogen Jogyo Shoden Ho Ninge Shuno Nam-myoho Renge Go 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 Ego Renge Go 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 Orenge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Orenge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go Morenge 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 Go Ego Morenge Go 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 Renge Go Morenge Go Morenge Go
Perante Algozen, com respeito e veneração, rogamos pela expansão da Romon Butsurushu, pela paz mundial, pela preservação do meio ambiente, pela solidariedade dos seres e pela concretização de uma conversão por fiel efetivo de 30 sacerdotes e estabelecimento de focos de expansão por todo o Brasil. Rogamos pela mais rápida erradicação do coronavírus. A todos os enfermos e tocantes, rogamos a evolução do elo búdico, o reencontro com o verdadeiro Dharma sagrado, a eliminação do karma negativo, a plena saúde e que todos do budismo primordial realizem as atividades religiosas de acordo com o intuito búdico. E para os 800 anos de nascimento do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, rogamos pelo incentivo à herança religiosa, a concretização de 1.222 conversões, o aumento de 20 sacerdotes e auxiliares sacerdotais, pelo bom andamento nos planejamentos, edificação e na campanha de doação, doe um tijolo e das 10.000 almas para a construção da nova Catedral Nikkyoji, pela tradução e publicação das 3 escrituras fundamentais do grande mestre Nichiren Dai Bosatsu. Rogamos pelo progresso e expansão do Templo Butsurugi, pela concretização das 4 promessas de expansão de 2023, que são 5 ostentações de Goronzon, 12 conversões, aumento de 10 fiéis mantenedores e 200 visitas assistenciais. Rogamos um bom crescimento e desenvolvimento para todas as crianças, pela recuperação da saúde de todos os enfermos, um bom período de gestação para todas as gestantes e pela concretização das preces de todos os participantes do culto de hoje. Perante Algozen, com respeito e veneração, Denise Yamamoto agradece ao Gohozen pela recuperação da saúde de Leonardo Yamamoto e Fátima Tenório Daiji Daihi Dayon Rocha. Rogamos ao Gohozen pela proteção, harmonia, plena devoção na prática da fé, prosperidade e eliminação dos infortúnios de Denise Yamamoto Kano Dokyo Aiminojo. Perante o Gohozen, com respeito e veneração, diretoria do Templo Butsurugi, fiéis rogam ao Gohozen pelo tempo bom, comparecimento de 80 pessoas, boa realização no próximo dia 22 de janeiro, a ser realizado o grande culto de Ano Novo do Templo Butsurugi. Rogam pela conversão de uma pessoa, Márcio Hara, Lúcia Inazaki, Tatiana Freitas, pela boa saúde de Ibrahim Takamori, Assis, Felipe Sivieri, Moreno, Terumisa Iwasaki, pela recuperação da saúde de Rosana Selma Correia da Luz, Paola Penina Satiko Kogaki Otsuki, Amanda Viana, Diana Paula de Souza, Carmo, Jason Paulina dos Santos, Mário Riga, de Meire Aparecida, Cunha, Guilherme Nomoto Rocha, Maicon Nascimento de Melo, João Antônio Consolino, Pedro Shoso, Sasaki Masahiko Hashimoto, Marcelo Shoichi, Sasaki Elizabeth Ota, Sasaki Rodrigo Freitas, Naomi Hashimoto Peixoto, Kazu Shoji, Gisele Souza, Patrícia Mara de Carvalho, James Hideki Wamoto, Edmilson Pereira Pio da Silva, Divone Paula Souza, Ilka Teodoro de Jesus, Irene Teodoro Consolino, Pedro Henrique Toledo, de Maria Vitória de Freitas, Donzeline Eugênio Rodrigues de Siqueira, pela recuperação de um ferimento de Mierra Segal a Jason Paulini Ideia de Souza Correia da Luz, pelo êxito na cirurgia de Giovanni Lepori Baceto e Mário Riga, pela recuperação pós-cirúrgica de Clóvis Barreto de Oliveira Júnior, pela boa gestação e parto tranquilo de Karen Takasaki Pereira, pelo crescimento sadio e herança religiosa de Leonardo Jimbo e Guilherme Jimbo de Antônio Vieira de Souza e Silva, Alicia Naomi Yamashiro, pela proteção e harmonia da família Jimbo, pela proteção e harmonia das famílias Rodrigues de Siqueira, pela obtenção de emprego de Felipe Yotsuki de Letícia Carvalho, pela prosperidade profissional de Rodrigo Rivera de Karen Otsuki, pela boa estadia no Japão e boa realização das atividades religiosas do sacerdote Gyoan Assis, pela concretização das preces confidenciais de Ana Jimbo, Leandro Jimbo, de Carlos Otsuki, Talita Madonna, de Diego Magalhães, Gisele Souza, Michele Freitas, Mário Riga, Karen Otsuki, pela eliminação dos infortúnios de Lucas de Souza e Silva, Thiago Masayuki Yamashiro, Felipe de Yamashiro, de Patrícia Mara de Carvalho, Rafael Hideki Fukushima Akashi, Carlos Otsuki, Karen Otsuki, Talita Madonna, de Danilo Hayashi, Ana Paula de Souza, Carmo e Olivia de Souza e Silva. Gensho Goriako Kanno Dokyo Aiminojo.
Ommon happon shogen jogyo shoden honin geshuno namumyo horenge go amyo renge go amyo renge go amyo renge go amyo renge go amyo ego amyo renge go 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 amyo morenge go amyo renge 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 go amyo morenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge go amyo renge go amyo renge go namumyo renge go amyo renge go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo ego amyo renge go 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 amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge 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 go amyo orenge go amyo renge go amyo renge go amyo renge go. Neste momento, perante ao Gozen, com respeito e veneração, rogamos pelo aperfeiçoamento da prática da fé e pela eliminação do karma negativo de todos os ouvintes da prédica de hoje. Kanno dokyo aimi no jo. Hommon happon shogen jogyo shoden honin geshuno namumyo horenge kyo namumyo
Myo Horenge Kyo Namu Myo Horenge Kyo. Arigatou gozaimasu. Vamos todos levantarmos e cantarmos o hino. Eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Oramos pela harmonia do universo através da prática de virtudes, do aperfeiçoamento espiritual e da solidariedade dos seres. Tenha a prece no coração, a voz na oração e o corpo à disposição do Dharma sagrado. Namu Myo Horenge Kyo. Arigatou gozaimasu. Obrigado. 35. Página 107. O verso é o de número 675. Yoni Gokyo Kani Kao Katachi Umare tsuki nara shikata nashi Kokoro wa kyoku nasaba narinan Kao katachi Umare tsuki nara shikata nashi Kokoro wa kyoku nasaba narinan. Traços faciais não tem jeito, por serem de nascença. O coração, entretanto, é preciso purificar. Traços faciais não tem jeito, por serem de nascença. O coração, entretanto, é preciso purificar. Esse ensinamento de hoje do grande mestre Nissen Shonin nos ensina que não devemos ser pessoas que temos duas palavras, duas faces. Se tivermos que ter uma personalidade, então que devemos ter a personalidade de um fiel do budismo primordial. E ter a coragem e orgulho de dizer para as pessoas, transmitir para as pessoas os ensinamentos do Dharma sagrado, o Dharma de Buda. E discordar em nome do Dharma de Buda, em nome dos ensinamentos, discordar quando necessário, transmitido a forma correta e coerente de ser e atuar. Caso contrário, estaremos sendo hereges, praticando heresia, praticando robô diante do Gonzen. O que o grande mestre quer dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente conversa de religião, o que é, às vezes, cansativo, porque as pessoas hoje elas querem debater muito sobre religião. Então, a gente começa a falar, você conhece o budismo primordial, você conhece isso, aquilo. As pessoas começam a debater e, para agradar as outras pessoas, elas discordam dos próprios ensinamentos que ela recebe todos os dias. Então, a gente tem que ter bem essa consciência. Se você acredita no Gozen, você tem que ser coerente a esses ensinamentos. E sendo coerente com os ensinamentos, independente da situação que eu esteja passando, eu tenho que ser esse exemplo de fiel. E muitas vezes nós concordamos com as pessoas só para agradar. Só que com o tempo,
nós temos que perceber que nós vamos nos tornando pessoas tristes, rancorosas e cheias de frustrações. Por isso a necessidade de nos lapidarmos espiritualmente. E conseguindo essa purificação, eu poderei mudar esse meu estado e principalmente poder transmitir essa mudança às outras pessoas. Normalmente as pessoas percebem isso. E uma dessas possibilidades que nós temos, quando nós começamos a praticar o Nam-myoho Renge Kyo, é o sorriso. Pode ver, você olha para pessoas, você sabe se ela está de bom humor, se ela está de mau humor, se ela acordou com o pé esquerdo, né, dizem. Ou seja, esse estado de espírito ela é facilmente detectada pelo sorriso dessa pessoa. E o sorriso ela é fundamental nessas relações humanas e principalmente na transmissão do Dharma sagrado. É uma oferenda sem custo e transmite o nosso melhor sentimento. E sorrir é um dos grandes segredos para fazer felizes as pessoas à nossa volta. Se nós queremos fazer o bem para alguém, antes de tudo nós devemos sorrir. A sua expressão facial faz toda a diferença. É até mais importante do que as palavras que nós usamos. Certa vez, num programa da emissora NHK do Japão, foi vinculado no dia 2 de março de 99, já faz um tempo já, sobre uma matéria de um professor chamado Tsutomu Kudo, que falava sobre o seu estudo. Era um estudo que ele fez, que tinha o tema "Seu rosto expressa tanto quanto sua fala". Esse era o título do estudo. Então ele passou a estudar essa área, pasmem, após uma frustração amorosa. Segundo ele, certa vez ele estava apaixonado por uma moça e a convidou para sair. Palavras dele. Mas nesse encontro ele estava tão nervoso, mas tão nervoso, que o seu rosto mal esboçava qualquer expressão. Ao final do encontro, essa moça disse assim: "Acho melhor nós não nos encontrarmos mais, você não parece feliz comigo". Só que após esse episódio, ele muito triste, ele passou a se preocupar com essas feições faciais das pessoas e por isso que ele começou a estudar sobre esse tema. Segundo esse professor, quando se conversa com uma pessoa, as palavras elas exercem uma influência muito pequena sobre essa relação, sobre esse contato. Já a expressão facial é a principal impressão que vamos deixar para as pessoas. A transmissão de sentimento feita por meio da expressão facial é muito mais superior à feita por meio de palavras ou escrita. O professor ainda destaca que a importância do sorriso como sendo a expressão que tem o maior poder de transmissão, inclusive ele enumera 4 características principais que ele detectou, que é, primeiro, o sorriso contagia, isso é óbvio. Às vezes a pessoa está de mau humor, um ambiente de mau humor, você está lá, você dá um sorriso, não precisa falar nada, dá um sorriso a pessoa fica contente, o ambiente muda. O sorriso atrai pessoas, aquela pessoa carrancuda que está sempre de cara feia, pode ver, dificilmente alguém chega perto dela. O sorriso clareia a comunicação, né? A troca de informações, quando você conversa com alguém sorrindo, disposto, a pessoa ela solta mais informação para você, ela confia. E quarto, o sorriso ela rejuvenesce o nosso semblante, isso é óbvio também. Então o sorriso ele espalha essa alegria, atrai quem busca felicidade e deixa o ambiente harmônico e faz bem, principalmente para a nossa saúde. E nós, como praticantes do Nam-myoho Renge Kyo, nós do budismo primordial, diariamente entoamos o mantra sagrado Nam-myoho Renge Kyo, para exatamente isso, para tirar do nosso coração o peso e os sentimentos ruins que nós carregamos e que muitas vezes fazem mudar o nosso semblante, o nosso modo de falar. E se o nosso coração é leve e tem bons sentimentos, através da oração sagrada, então nós podemos começar a fazer o bem para as outras pessoas. E a melhor forma de transmitir o que temos de bom é esse sorriso, essa alegria. A pessoa vai olhar para nós e falar: puxa, essa pessoa está sempre de bom humor, sempre contente. Apesar das dificuldades, nunca reclamou de nada. Porque pratica o Daimoku. Nós sabemos que cada um passa as suas dificuldades, mas não se sucumbe diante delas. Tira sempre uma lição positiva, por pior que seja a situação. E se tivermos então a virtude
na vida, o sorriso no rosto, tudo será bom para nós, será uma bênção. Esse é o motivo da nossa prática diária, acumular virtude e bons sentimentos e compartilhar isso com as outras pessoas. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina através da seguinte citação: Goshinani, mesmo havendo uma flauta, se não for soprada, não sairá som. Se houver um sino e ninguém bater, nunca soará. Da mesma forma, o interior do seu coração não será compreendido se não for expressado. Repetindo, mesmo havendo uma flauta, se não for soprada, não sairá som. Se houver um sino e ninguém bater, nunca soará. Da mesma forma, o interior do seu coração não será compreendido se não for expressado. E assim foi dito. Então, muitas vezes, o que apresentamos às outras pessoas nada mais é do que o meu interior. Algo que eu preciso resolver. Só que como somos seres não iluminados e cheios de razão, cheios de venenos, sempre vamos achar que vamos conseguir resolver tudo sozinho. Mas na realidade nós não vamos conseguir. A nossa prática religiosa diária é exatamente para isso. Um filtro de todas as nossas impurezas mundanas que geramos todos os dias e que com o tempo vai sujando o nosso coração. Vamos então purificar esse coração. E essa purificação só será possível plenamente pela prática do Dharma sagrado, pela pronúncia do Namu-myoho Renge Kyo. Porque qualquer meio que eu tentar utilizar e que não seja codificado pelo Namu-myoho Renge Kyo será inútil. Será uma solução passageira e de momento. É isso que nos transmite esse ensinamento de hoje do grande mestre Nissen Shonin. Yueni, verso da página 107 do livro de coletânea de versos do budismo primordial, verso 675. Yueni, Gokyo Kani, Kao Katachi, Umare tsuki nara shikata nashi, Kokoro wa kyoku nasaba narinan. Kao katachi, umare tsuki nara shikata nashi, Kokoro wa kyoku nasaba narinan. Traços faciais não têm jeito, por serem de nascença. O coração, entretanto, é preciso purificar. Traços faciais não têm jeito, por serem de nascença. O coração, entretanto, é preciso purificar. Homon Happon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshu no Namu-myoho Renge Go Myo Renge Go Myo Renge Go. Com respeito e veneração, rogamos ao Gohozen pela saúde e proteção, a harmonia, a plena devoção na prática da fé e nas atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todas as pessoas que oferecem o Sotoba como reconhecimento e gratidão aos três grandes mestres, Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin e Nisei Shonin, Dai Jidai Hi Dayon Rosha, é um mestre fundador do budismo no Brasil, padroeiro Ibaragi Nisui Shonin Hoan Shadogu, Hommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshu no Namu-myoho Renge Go Renge Go Renge Go Renge Go.
respeito e veneração, prestamos orações póstumas a todas as almas dos bispos, sacerdotes e fiéis empreendedores falecidos do budismo primordial, a todas as almas e aos antepassados do templo Butsuruji, das famílias participantes do culto de hoje, a todos os falecidos do dia 11. Perante ao gozem, com respeito e veneração, oferecemos orações póstumas a Momoi Tanaka, falecimento no dia 11 de janeiro de 1943, aos 11 anos de idade. Rogamos para que, através das virtudes da oração sagrada do Namu-myoho Renge-kyo, todas as almas intensifiquem suas luzes, atinjam o maior grau de felicidade e que sejam conduzidas à iluminação Myoho Kyoriki Tsuizen Bodai. Hommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshuno Namu-myoho Renge-go Renge-go Renge-go. Verso do sol e da lua, Nichigatige. Assim como a luz do sol e da lua iluminam a escuridão, o leal Bodhisattva primordial desta era praticará, eliminará as trevas, converterá os seres em inúmeros bodhisattvas, estabelecendo-os no supremo grau. E serão sábias as pessoas que, ao ouvirem as bênçãos das virtudes, após meu ocultar, haverão de orar e devotar esse sutra. Não duvideis que os determinados devotos receberão a iluminação de Buda. Namukuon Distudio Shakamuni Nyorai Shomyo Keta Hoputo Jipo Fuji Sanse Shobutu Jogyo Muhengo Jogyo Aringo Sensen Kaimin Jinko Shodai Bozaku Fugen Yaguo Miro Kujugu Oge
Joshodin Niman Hachiman Hachidyuman Nogodi Bose Kai Saibo Satu Shari Otumokuren Kashoan Akomani Senji Bose Kai Shomo Engakunai Shi Sangoku Dendo Oke Guzu Daishi Sendoku Ichijo Apo Chodore Shi Daiji Ryushi Shonin Dai Dai Soshi Eko Kuyo Myoho Kushoko Sanku Doko Baizo Ikoso Yakugo Jibyori Yakushujo Dai Bonde no Shakudai Kani Jizai Dai Jizai Nichikashi Myojo Shosho Shukuto Kanyo Ryura Sachino Tenryu Hachibuji Jin Sui Jin Emdu Shugo Dai Shosho Jin Eko Kuyo Ushoko Sanku Doko Baizo Horaku Ikozo Yakugo Jimyohori Yakushujo Tencho Jikyu Kokuto Shodanse Shuzoku Saye Mengo Juke Rakusoshi Shoroton Men Kaku Kaku Shuri Jishodai Bodai Nashi Hokai Byodori Yaku Daiji Daihi Daion Rosha Namumyo Horengekyo. Perante Ogo Rosen, com respeito e veneração, celebramos o culto matinal do Templo Butsurugi. Rogamos ao Ogo Rosen pelo progresso e expansão do Templo Butsurugi, pela saúde plena, devoção na prática da fé e das atividades religiosas, a eliminação do karma negativo e a prosperidade de todos os participantes do culto de hoje. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Oramos o Namumyo Rengekyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do Caminho Primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Hommon Happon Jogen Jogyo Shoden Honin Geshuno Namumyo Rengekyo. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Namumyo Rengekyo. Mushirai Hombon Zai Shosho Metsu Konjin Yoribu Shin Nitaru Made Tamochi Tate Matsuru Homon no Honzon Homon no Kaida Homon Jigyo Hapon Shoken Jogyo Shoden Honin Geshu no Namumyo Horengekyo Namumyo Horengekyo Namumyo Horengekyo. Arigatou